O Automate, como eu comecei falando, ele tem dois tipos de licença. Ele tem uma chamada Desktop, que é uma licença simples. Você instala ela numa máquina e nela você consegue fazer o desenvolvimento, testar o que precisar e colocar em produção naquela máquina. Ele gera todos os scripts em arquivos e ficam armazenados aqui na máquina. Esse é ideal para clientes pequenos. Então, um escritório pequeno de advocacia que vai fazer uma automação de 2, 3 processos que rodam de manhã, ou então rodam 2, 3 vezes por semana, coisas assim. Esse daqui é uma licença já adequada para eles. Porque você não consegue, se você precisar ter 2 máquinas rodando esse mesmo robô, você vai ter que catar o arquivo daqui, instalar uma outra licença na outra máquina, copiar o arquivo para cá. E aí, se você precisar fazer ajustes nesse workflow, você vai fazer os ajustes nessa máquina, copia para lá. E aí você esquece de copiar, e aí você tem problemas, e esse tipo de coisa. Então, ele é uma licença feita realmente para estruturas pequenas de negócio. Você tem a licença Enterprise. A licença Enterprise é a licença corporativa e ela é dividida. Ele pega o universo desktop e separa em licenças menores. Então você tem uma licença que é o server, que ela serve para controlar tudo. Ela é o que aciona as triggers, ela que sabe quais são as funções que cada um pode, quais são os agentes que estão sendo executados, que estão disponíveis. É ela que mantém toda a integração de todas as outras licenças. Inclusive é ela que fala com um repositório em banco de dados. Pode ser SQL ou Oracle. Que facilita muito backup, redundância, espelhamento e tudo mais desses scripts. Tudo que for feito no Automate passa pelo server, é validado e armazenado no repositório. Qualquer parâmetro, qualquer execução, todos os logs que ele cria e tudo mais fica armazenado aqui. Então, diferente do desktop, que seu script está num arquivo que pode corromper e você perder tudo, aqui a empresa está garantida. Toda empresa de um certo tamanho para frente tem seus bancos de dados espelhados, com backup, redundância e tudo mais. Então, isso já facilita muito o trabalho. Ele tem uma licença, vou desenhar primeiro essa. De execução, a console, que ele chama. A console dá o acesso para vocês ao servidor, a todos os parâmetros lá, e também é aonde você consegue fazer o desenvolvimento. Então, vocês vão conhecer a console, o Hernandes vai mostrar para vocês. Tem toda a parte de parametrização, de controle de licenças, de criar os scripts, que são os robôs em si, e os workflows, que é a concatenação desses robôs em fluxos de processos mesmo de robôs. Então, essa licença aqui é vendida separada do servidor. O que dá uma vantagem que, poxa, eu tenho 4 programadores. Legal, você coloca os 4 aqui, que se você fosse colocar aqui, eles vão ficar rodando, eles vão ficar trabalhando na máquina de produção. Aí você vai trabalhando aqui, consegue desenvolver, os 4 vão desenvolvendo, já vai ficando tudo armazenado no mesmo lugar, fica tudo garantido assim, sabe, que não se perdeu, que script que está em que máquina ou esse tipo de coisa. E você vai executar esses robôs em produção em uma outra máquina.
que é chamado de agente ou o bot. Então, essas são as licenças executoras. Cada então robô que você vai criando aqui, você vai escolhendo em que bot vai rodar. E isso é interessante porque você consegue uma máquina. Cada bot, então, ele está disponível 24 horas lá, numa máquina normalmente virtual. Você pode colocar um robô rodando às 10, um robô rodando às 11, um robô rodando ao meio-dia, um outro robô que roda da 1 às 5, um outro robô que roda todo sábado, um outro robô. Então você usa aquele mesmo bot para dezenas de robôs. E ao contrário também é viável. Você pode ter vários robôs, ou um único robô rodando em vários bots. Então acontece, por exemplo, quando a gente se instalou num cliente grande, ele precisava fazer consulta de crédito consignado, eu acho que eram 6 ou 7 mil contas por dia. Passavam em 16 máquinas simultâneas. Então era o mesmo robô rodando em 16 máquinas. No final eles acabaram ampliando isso para 25, porque eles acabaram se destacando no mercado, conseguindo mais clientes, porque eles conseguiam retornar diariamente as respostas, o que nenhum outro do mercado conseguia. Então eles passaram para 25 máquinas executando um único robô. Entendeu? Então é um exemplo bem bacana também de utilização de bots diferentes do dia a dia, né? Então, esse aqui é o universo de licenças do Automate. A licença do SRS ela é separada, a gente também vende junto com o Automate Server, a gente instala normalmente até na mesma máquina. Essas licenças, você pode comprá-las definitivas ou por subscrição. Então é normal vocês terem alguns clientes que têm a licença definitiva e aí ele tem, por exemplo, essa licença, nós estamos hoje na versão 11. Então ele compra a licença 11 e tem direito à manutenção ainda por 1 ano. Durante esse 1 ano, qualquer atualização que tiver, eles vão tendo, se eles tiverem dúvidas, suporte e tudo mais, eles são atendidos. E depois desse 1 ano, ele pode comprar a renovação da manutenção. E aí ele continua tendo as atualizações, então se sair a 12 e tudo mais e tal, eles podem atualizar o ambiente dele. Mas a licença deles é definitiva. Se, por exemplo, eles falarem, não, eu não preciso de novas versões, eu posso trabalhar com essa aqui e não vou precisar de mais suporte, ele pode manter aquele ambiente lá, ele para de pagar a manutenção e o ambiente continua funcionando ad eterno, enquanto ele tiver a licença, né? É diferente da subscrição, que aí ele compra a licença por 12 meses. Durante esse tempo ele consegue usar tudo, ele tem todo o suporte, ele tem tudo mais, mas no final do 12º mês, aquela licença para de funcionar. E aí se ele quiser continuar usando, ele paga de novo, né? Então ele pode escolher as duas formas, o que vale mais a pena para ele no momento e tudo mais.